Quarentena antes dos 40, com Fábio Reis e Ricardo Nespoli. E aí, galerinha, tudo bem? Bem-vindos ao mais novo e mais encarcerado podcast do mundo. Esse aqui é o Quarentena Antes dos 40, meu nome é Fábio Reis e eu estou aqui com meu amigo... Fala aí, galera, é o Ricardo Nespoli aqui falando. Então, Fábio, você imaginava que antes dos 40 a gente ia já ter uma quarentena? Rapaz, eu achava que a gente não ia ter quarentena nunca, na verdade, né? Eu achava que a gente fosse ter uma vida cada dia melhor e não pior, assim, entendeu? Pra mim eu pensei assim, tipo, ou eu vou viver uma quarentena, se acontecer, sei lá, um apocalipse zumbi, ou uma pandemia, né? Mentira, eu nunca pensei em pandemia. Ou, sei lá, eu estar em quarentena porque fiz alguma merda, né? Tipo, sei lá, fui em algum lugar que eu não devia, então peguei uma doença, enfim, que eu não devia, e tô num barco, sei lá. Uma doença que você não devia? Tive acesso a um, sei lá, cara. Mas eu não esperava. Eu já pensei algum dia, não, quando eu for mais velho, eu vou ter uma doença aí sinistra, eu não vou poder encontrar as pessoas e elas não vão poder me encontrar. Pensei isso, já passou pela minha cabeça. Que coisa. Mas antes dos 40, não. Entendi, você achava que 40 era tipo o mínimo pra isso acontecer na sua exatamente. vida. Tipo, essas doenças esquisitas só quando eu for um pouco mais velho mesmo. Isso. Por enquanto eu tô tranquilo só com a minha pedra nos rins aqui, que me obrigou a fazer uma cirurgia. E que tá me obrigando e tá me facilitando a quarentena, na verdade. Entendi. Você já ia estar em casa, então, na verdade. Já estaria. Na verdade, eu tive uma crise nos rins no domingo. Na segunda-feira eu já fiz a cirurgia. Quarta-feira eu fui pra casa. Então, na verdade, eu estou de atestado, não de quarentena. Porque eu preciso trabalhar, na verdade, a partir dessa semana. Quer dizer, vamos ver como que vai ser, né? Eu talvez consiga prolongar esse atestado, eu não sei como vai ser, vou procurar meu médico, enfim. E vamos ver como vai ser. E talvez, às vezes, meu trabalho me libere mesmo, né, pra quarentena. Entendi. Então, aproveitando então que você tá dando essa deixa aí do seu trabalho e da sua vida, vamos falar um pouquinho sobre nós e sobre nossas vidas, pra galera entender de que ponto a gente tá partindo, né? Isso aí. E aí depois a gente vai falando sobre como que está agora, na época de quarentena. Então, gente, meu nome é Ricardo, eu sou bancário, por isso que eu tô falando que eu provavelmente vou ter que voltar a trabalhar, porque bancos não fecham, apesar de estar em contingência, eu não sei falar essa palavra. Contingenciamento, mas fechado completamente não está, até porque as pessoas precisam de seu dinheiro. Mas usa aplicativo, né, galera? Pô, cartão, né? Você não precisa pegar o dinheiro. Mas enfim, eu sou bancário, sou pai de uma menina de 11 anos que tá aqui comigo em quarentena. Não aqui no podcast, mas tá aqui comigo em quarentena. Talvez você ouça a voz dela, porque eu não tô num lugar isolado, né? Eu acho que hoje em dia eu sou basicamente isso, cara. Okay. Pai, bancário, sei lá. E gosto de algumas coisas, gosto de futebol, de podcasts, de RPG, sei lá. Tá certo então, tá certo. Então, do meu lado, eu sou o Fábio, como vocês já sabem. Ricardo gosta de me chamar de miojo. Então, às vezes... Apelido de infância. Apelido de adolescência. De adolescência, E, então, provavelmente vai sair um sem querer daqui a pouco, então vou deixar avisado logo. Eu sou professor, eu trabalho numa escola americana, né, que oferece programas de high school, né, que ensino médio americano para escolas brasileiras. Então eu dou aula, eu também cuido de conteúdo online, então eu estou sempre online, publicando em redes sociais e no site da empresa e tudo mais. Isso facilitou muito nesse caso agora da quarentena, porque a gente conseguiu simplesmente passar o programa todo para online, na verdade. Então os alunos vão continuar tendo aula pelo computador mesmo, com a professora americana comigo, que vai ser... Bem, a gente vai ver como que isso vai ficar. E fora isso, eu sou formado em História, tenho graduação, mestrado, doutorado. E acho que é isso. Nós dois moramos em Vitória, né? Espírito Santo. Tem esse detalhe aí que eu não contei. Você tá em Vitória porque você vive viajando? Não, quarentena.
A quarentena me fez voltar pra casa, na verdade. Ah, entendi. Mas eu cheguei de volta sexta-feira, tem 3 dias mais ou menos, né? E é isso, eu moro nesse momento aqui com minha mãe, com 3 gatos. E estamos aqui, de quarentena também. Na verdade, assim, eu tô quarentenando na casa da minha mãe também, porque eu tô de cirurgia, né? Não tinha como ficar sozinho. A minha esposa, ela tá morando numa cidade do interior, por causa do trabalho dela, e também não pôde vir nos finais de semana. Então, Nossa. Ela tá quarentenando completamente sozinha no interior do estado. Caramba, hein? Beijo, Suelen. Boa sorte aí, né, Suelen? Com certeza vai ter muita coisa pra fazer aí em Aracruz, né, que ela tá. Isso. Gente, pois é, então, cara, falando sobre nossas vidas de quarentena, ontem eu já tava cansado já do fim de semana de fazer nada, assim, eu sinceramente assisti muitos filmes e séries esse fim de semana, mas eu acho que o ponto principal é que eu resolvi pegar um livro que eu não pegava há um tempão, cara, que foi Don Quixote de La Mancha. Que ele tava grande. Aqui. É um texto grande, mas tipo, eu tenho uma edição bem bonita até, na verdade, que são 3 volumes, ela é cheia de notas de rodapé e tal, com ilustrações fantásticas. E, sei lá, por algum motivo eu sempre tive um pouco de preguiça, assim, de ler. Mas pronto, resolvi que era o momento, já que eu tô aqui meio que fazendo nada. O Don Quixote é de que ano? Pô, é uma ótima pergunta, né? Mas ele é do século XVII, do comecinho do século XVII, eu acho que é tipo 1640, talvez. Eu acho que é por aí. Pô, foi um chute bastante específico, né? Não, e quando eu falava, veio alguma coisa na minha cabeça, pra ser sincero. Mas não. Cara, 64, não sei, alguma coisa assim. É assim, vamos dizer que é a primeira metade do século XVII. Entendi. E, curiosamente, você tá lendo um clássico espanhol e eu também estou lendo, porque umas coisas que a gente tem que fazer. Mas não esse, né? Eu estou lendo um clássico português. Eu tô lendo Os Maias, de Eça de Queiroz. Caramba. Que é do final do século XIX, né? Então, acho que é um pouco mais fácil de ler, talvez. Na verdade, assim, eu tô gostando bastante do livro porque eu imaginava ele de um jeito e ele não é. Eu não sei se tem a ver com a tradução, porque é uma edição bem nova, mas eu tô achando ele bastante dinâmico e fácil de ler, entendeu? Então eu tô lendo, porque ele é um livro de cerca de 700 páginas, né? Ele é bem grande também. Mas eu tô indo, cara, tô gostando também. Mas você acha que teve uma adaptação boa, assim, então? É isso que eu tô falando. Eu não sei porque eu nunca vi outra versão. Pode ser que ele sempre escreva de forma fácil. Mas eu tinha um preconceito. Quando eu vi um livro daquele tamanho, português, de 1800, eu falei, velho, eu vou ficar lendo umas palavras que eu nunca vi na vida. Eu vou demorar horas, anos pra terminar de ler. Mas não, tá fluindo, eu tô gostando. Que bom. Mas e você já tá mais ou menos onde? Não, eu tô no capítulo, sei lá, vamos dizer, o capítulo 5, eu li 160 páginas. Eu comecei eu comecei aqui, depois de sair do hospital, então eu comecei na quarta ou na quinta-feira. Entendi. Eu já tô tipo na página 100 também, mas 100 e poucos. Mas 90 páginas dessas é só de introdução e explicações iniciais, tão complexa que é a edição que eu tenho do Don Quixote. Então, sim. Eu tô começando explicações ainda posteriores, no caso. Sim, são introduções, tipo, acadêmicas e tudo. Entendi. Uma discussão bem interessante. Mas porque eu tô falando isso? Antes de eu ler Os Maias, eu li... Não, um pouco antes, foi logo antes. Eu li a Letra Escarlate, que era um livro que eu nunca tinha lido. Na verdade, eu tô num clube de leitura, então eu acabo... Rapaz, você tá no clube de leitura? Eu tô. Tem um clube de leitura, fazer merchan aqui, chama Clube Nuvem Literária, tá aí na internet, quem quiser procurar, da Juliana Siqueira, que é uma booktuber daqui do Espírito Santo. Gente. Mas enfim, E aí é legal porque você acaba lendo livros que você nunca imaginaria ler, ou você nunca pensou em ler, ou não era seu foco, não era sua prioridade. E aí eu fui ler A Letra Escarlate, que é um livro muito bom, porém ele possui uma introdução enfadonha, entendeu? Escrito pelo mesmo autor. E tipo, eu não sei se ele... Cara, ele começa a falar da própria... É o seguinte, na introdução, ele tá falando da vida dele na mesma cidade que ele morou lá em
Acho que é lá pro lado de Salem, né? Aquelas coisas lá que teve as bruxas. Uhum. Enfim. Ele trabalhou na alfândega daquele lugar. E ele faz uma introdução contando a vida dele na alfândega. Só que pensa assim, eu sou bancário. Você pensa em fazer um livro sobre a minha vida no banco? Ninguém quer ler, cara. Não interessa a ninguém, entendeu? E sei lá, ele não percebeu que isso não interessava a ninguém, cara. Então... Se não tiver uma trama complexa na alfândega, né? Não, e ele é um cara que escreve muito bem. Ele sabe descrever as coisas de uma maneira muito boa. Então ele demorava muito pra descrever, sei lá, o senhorzinho que trabalhava do lado dele, entendeu, cara? Era uma coisa assim, putz. Então eu pulei a introdução e li o resto do livro e adorei. Então, gente, quem quiser ler Letra Escarlate, pule a introdução. Se depois de ler você quiser tentar, tudo bem. O problema é que se você começar pela introdução, vai te desanimar e você não vai querer ler o livro. Tá certo. Mas aqui, esse clube do livro, então, ele é, sei lá, virtual mesmo? Você encontra? Ele é virtual. Rapaz, então nem vai ser afetado pelo coronavírus. Não vai. Ela tinha um canal já no YouTube, grande, enfim, já com bastante seguidores, e ela resolveu fazer esse projeto do clube dela. Que aí é muito legal, tem bastantes pessoas, e ele tem um aplicativo próprio, onde ela posta as coisas. Caramba. E tal, ela posta vídeo de 50% comentando, tem desafios pra gente. E no final do mês sempre termina com uma live, ela falando e a gente comentando, entendeu? Entendi. Mas o mais legal pra mim é entre aspas, a forçada a ler livros que estão fora da minha zona de conforto, né? Digamos assim. Rapaz, então, você começou a falar dessa história do livro e da alfândega, e eu lembrei que nós, na verdade, já tivemos um site, né? De resenha de filmes chamado Cara da Locadora, que era muito legal. E aí eu lembrei daquele filme, cara, com o Dan Stubach e o Tony Ramos. Que se passava numa alfândega, não é? Que o cara tinha chegado escondido no navio, fugindo da Itália ou da Alemanha agora, ou da, sei lá de onde. Da Polônia. Sei lá. E aí ele tinha que convencer lá o Tony Ramos, que era o cara da alfândega, a deixar ele entrar no Brasil. Né? Isso. E, cara, são histórias muito loucas, né? A gente não falou, mas eu e o Fábio, a gente se conhece há 20 anos. Faz exatos 20 anos neste ano. Então, assim, já passamos por poucas e boas, né? E essa época a gente tinha esse site, o Cara da Locadora, Enfim, a gente eram primórdios, né, da internet nesse sentido, de produzir conteúdo e tal. A gente era mais que um blog, era meio um blog mesmo. Só que como a gente conseguia, enfim, interagir bastante e tal, a gente acabou superando um pouco aquele espaçozinho ali do blog e a gente conseguiu colocar resenhas em jornais. A gente teve uma reportagem, se eu não me engano, no Estadão, que é muito engraçado. Um dia eu posso até compartilhar, enfim, em algum lugar, mas que eu tenho o print, acho que foi você mesmo que mandou. No print eu tô basicamente prevendo a Netflix, né? Prevendo o streaming. Eu meio que lá no Estadão, sei lá, 15 anos atrás, eu falando, não, as locadoras vão ter que se adequar, botando conteúdo online, com algum pagamento mensal. Tipo assim, caralho, cara. Como você adivinhou, cara? Mas enfim, e esse filme, que a gente não tá lembrando o nome, né? Como vocês podem ver, eu recebi um convite, nós recebemos o convite, mas eu que fui, né? Pra pré-estreia do filme. Com uns atores e tudo. E aí foi uma experiência muito louca. Foi num teatro lá no Rio. Eu acho que você tava morando em São Paulo, né? Você foi em alguma coisa, mas não era exatamente a pré-estreia. Não, era assim, eu tinha acabado de chegar em São Paulo e eles estavam fazendo o evento lá também. E o pessoal tava lá também, só que eu acho que foi outro dia, né? Obviamente. Mas eu lembrei que era Tempos de Paz, o filme, de 2009. Ah, boto fé. Nossa, 2009, cara. Pois 11 anos atrás. Foi, e é isso. Tava lá todo mundo. Tava Dan Stubach, Tony Ramos, Fernanda Montenegro. Não, mentira. Era a filha só. A Fernanda Torres estava lá. E é uma experiência muito louca, porque se vocês nunca foram num evento desse, cara, é o seguinte, tem o espaço em que as pessoas normais, convidados, tipo imprensa, entre aspas, eu fui como se fosse imprensa, né? Fui convidado e podia ir, sentar e tal, e tem um lugar, só que ao invés de eles colocarem papelzinho escrito reservado, botar um fiozinho, uma faixinha, não, tem pessoas
contratadas, todas de preto, que ficam sentadas nos lugares onde os artistas vão sentar. Então elas ficam sentadas lá. Aí chega o artista, a pessoa levanta e vai embora, entendeu? É muito louco, cara. Você achando que era um negócio um pouco mais nobre, assim, né? O coitado, cara, tem que ir embora. Não, e o pior, você tá falando assim, que se você nunca foi, na verdade ninguém nunca mais vai todo mundo ficar em quarentena pra sempre, ninguém nunca mais vai. Fica em casa. Vai ter, provavelmente vai ter isso agora online, talvez, vocês vão poder... Alguém vai entrar e vai ficar marcando um pedaço na sala online lá. Tipo, só pode ter 30 pessoas, senão a internet fica ruim. Então fica tipo as 30, agora eu desconecto, entra o artista. Não duvido de nada, não, do jeito que as coisas estão, né? Pois é. E rapaz, então, deixa eu falar uma outra coisa engraçada aqui. Assim, não engraçada, mas de como as coisas estão sendo adaptadas, porque eu acho que o mais impressionante, assim, que está acontecendo do coronavírus é como a gente está se adaptando mesmo pro online, né? Então, tipo assim, todo mundo já vivia online de certa forma, mas agora a gente meio que está sendo forçado a de fato levar a vida online de várias maneiras. E, tipo, eu sou um cara, tipo, eu sou o único fã de Fórmula 1 que eu conheço. No momento, ninguém assiste mais Fórmula 1, mas eu assisto ainda. Cara, eu tenho um amigo que gosta até hoje. Sou eu, pronto. Oi, Rafael. Beijo, Rafael. Ouve aí. Pronto, Rafael vai gostar. Então, cara, e tipo, a Fórmula 1, eles iam começar, tipo, semana passada, né, a temporada desse ano, que era pra Austrália. Foi todo mundo pra Austrália e no dia mesmo que ia ter o primeiro treino lá, os caras resolveram cancelar o evento. Por causa do coronavírus, né? Tipo, teve um membro de uma equipe lá da McLaren que foi diagnosticado. E aí a McLaren saiu e aí começou uma discussão assim, de horas e pronto, as equipes decidiram não correr. E assim, todas as corridas até o final de maio foram suspensas ou canceladas. Mônaco, por exemplo, que é um tradicional já há mais de 60 anos, aí vai ser o primeiro ano desde 1900 e bolinha aí que não vai ter Mônaco. Não vai ter. Não vai ter. E aí eles criaram um negócio, cara, de que teve esse domingo, que eles criaram um campeonato virtual, meio que de brincadeira, assim, pra botar pessoas, tipo, pilotos e ex-pilotos e pessoas famosinhas, assim, né, subcelebridades, pra ficar correndo no Fórmula 1 2019 de videogame. Cara, você falando isso, eu vi alguma coisa de futebol também, de jogador jogando FIFA online. Então, pois é, porque tipo assim, não vai ter o evento mesmo, ninguém vai lá pra Austrália correr, né? Então, pelo menos, deixa a gente assistir alguma coisa, sabe? Então... Mas eu vi, era jogador, não é a mesma coisa, né? Jogadorzinho brincando com os parça, tipo o Neymar e os parça. Não, fizeram campeonatinhos e tal, eu vi uns caras italianos aí das antigas jogando, mas eu não cheguei a ver, né? Mas assim, é uma coisa que tá fazendo falta no esporte, pelo menos pra mim, cara. Eu tô acostumado a ver futebol e tal. Tá me fazendo falta um esporte ao vivo, cara. Pois é, então, as coisas estão sendo substituídas, né? Não tem que fazer novela, os caras não estão gravando episódio. Então, a Band, eu acho, alguém que eu vi que vai começar a passar Jaspion e Giban. Eu vi. Porque não tem mais o que passar. Não tem conteúdo mais. É uma doideira isso. Uma coisa que eu sempre pensei, cara, era guerra. Por que não substitui guerra por jogo, cara? Porque assim, na prática é a mesma coisa. Porque tipo, o que é uma guerra? O que é uma guerra? O que você tá lá, conquistei esse território, enfim. Não, isso é irrelevante, cara. É só tipo ver quem vai ganhar. Ver quem vai ganhar. Então, porra, transforma em videogame, cara. Porra, eu sempre pensei nisso. Caraca, bota os caras com avião, aqueles... jogo de avião aí, sei lá os nomes, e põe os caras pra lutar, cara. Não precisa morrer gente, se vocês... Pô, eu tô bravo com aquele país. Videogame. Eu sempre pensei isso, cara. Mas você acha que um dia a gente, tipo, a ONU vai conseguir definir um jogo que todos os países vão aceitar como decisão final, assim, de não é capaz de dar guerra por causa disso. Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. Acho que ia dar problema essa história. Mas, pô, sei lá, interessante. Tem uns filmes que são assim, né? Ao invés de, pelo menos, não sei filme, mas desenho japonês... rola direto, com né? certeza tem, com certeza tem.
realidade virtual, o cara dentro de um... Não, com certeza tem. Mexendo em mechas, né? Pois é, né? Tá, cara, você tava falando de série, o que eu tô vendo, a exaustão, isso tem a ver com outro podcast que eu tenho, gente, outro merchan, Barba do Riker, sobre Star Trek, The Next Generation, enfim, ouçam também. Mas eu tô vendo Star Trek a exaustão, cara. Tipo assim, eu já vi toda a série original, vi toda a Next Generation, vi toda a Deep Space Nine e tô vendo Star Trek Voyager, fora os filmes, que eu vi todos também. Eu tô mais a metade do Voyager e eu não consigo... Aí tipo assim, não, cara, vou ver outra coisa. Também tem uma coisa que, tipo, eu e Suelen, a gente via muito série juntos. E o fato dela estar morando longe também tá fazendo a gente... Eu não tenho muito o que ver, porque várias coisas já estão comprometidas, digamos assim. Entendi. Agora o Star Trek... eu não tenho compromisso com ninguém, cara. Eu vejo que nem um maluco Star Trek, cara. Então, é outra coisa que eu tenho feito bastante, é ficar vendo Star Trek na Netflix. Só que é engraçado, que como eu não tô em casa, não tem todas as coisas que eu costumo ter e tal. Então, por exemplo, eu tô ficando aqui no quarto da minha mãe, né? Porque eu tô me recuperando da parada. O ar-condicionado começou a pingar na TV, então a gente teve de tirar a TV, mas de toda forma ela não é smart. Então não dá pra ver Netflix, então eu tô vendo tudo pelo celular. Nossa, cara, que vontade que você tem. Eu não consigo assistir coisas assim. Não, eu não consigo ficar horas vendo, não. Eu vejo um episódiozinho, paro e tal, porque realmente é angustiante. E aquele negócio que como a gente se acostumou, né? Pelo menos eu sou assim, até vendo série eu fico no WhatsApp, né, cara? Então... você meio que fica multitasking, assim, né? Isso, aí quando eu fico no celular não dá, né? Eu tenho que parar e ver, enfim, então isso me causa uma certa angústia. Se tem uma coisa assim que acabaria me fazendo assistir esse monte de Star Trek, poderia ser essa quarentena, cara, porque eu não tenho muita paciência pra Star Trek, não. Cara, Star Trek é aquele negócio, você tem que vencer um problema, entre aspas, eu sei que não é isso, mas um preconceito inicial. Porque realmente, vamos dizer, a série original é da década de 60. Sim. Cara, ela não é boa, né? Não, cara? Você, tosco, assim, é óbvio que você vai tirar muita coisa boa de lá, tem muitas lições. Na verdade, assim, a gente falando do mundo de guerra de videogame, mas o mundo pensado pelo criador de Star Trek, o Gene Roddenberry, era um mundo já sem guerra, né? Um mundo... Sim. Tanto que Star Trek não é Star Wars, né? Não é uma nave que vai explorar o mundo, né? A fronteira final. Então ele tá muito mais pensando em ciência, em harmonia até. O planeta Terra, ele é um planeta harmônico, enfim. Não tem mais guerra, não tem... E tal. É meio que assim, passou a Terceira Guerra Mundial, todo mundo se destruiu, se matou. Em dado momento perceberam que aquilo não valia nada. E é um mundo, inclusive, sem dinheiro, sem nada. Até porque eles têm replicadores, né? Que fazem as coisas. Rapaz, então, enfim, nunca tinha pensado nisso, é interessante. Então, assim, ele tem lições muito interessantes e ele é o início de muita coisa na ficção científica. Mas é uma série da década de 60, né, cara? Com atuações teatralísticas, né, cara? Com lutas ridículas, né? Enfim, com, tipo, Chaves, assim, nível Chaves. Então... Você tem que ter uma paciência. Eu confesso que a série original... Cara, se a galera que ouve o podcast que eu falo de Star Trek tiver ouvido isso daqui, eu acho que tá ferrado. Eu vou ser excluído do mundo tracker. Mas eu vi a série original toda em inglês, sem legenda, pra pelo menos dizer que, tô treinando meu inglês. Tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Tá sendo útil isso aqui de alguma forma. Porque tem episódios que é assim. Pois é, eu não tenho, assim, eu não tenho paciência muito não. Eu até tentei assistir e tal, porque eu entrei muito na onda do Discovery, né? Sim, você viu o Discovery? Eu vi, eu gosto bastante até, mas é porque eu acho que é mais animado, né? Eu acho que acontece mais coisas. Não, é outra coisa. É outro ritmo. É serializado, né, cara? Nenhuma dessas séries antigas cada capítulo tem início, meio e fim, né? Pois é. Então eu gostei muito do Discovery, eu pensei, acho que eu vou dar uma chance. Eu acho que a gente até conversou nessa época. E aí eu comecei a assistir e eu parei, porque não Mas então, eu não sei se você assina a Amazon, né? Mas na Amazon Prime tá tendo agora o Star Trek Picard. Pois é, eu assisti já alguns episódios. Eu dei um tempo agora, porque eu mudei tudo mais de estado, ficou tudo meio bagunçado. Mas eu tô acompanhando e tô achando bem legal, assim. É meio parado também, né? Mas é bem legal. Algumas pessoas têm reclamado que acontece pouca coisa, enfim, eu
como diria assim, eu sou vendido, né, cara? Qualquer coisa que faz eu gosto, assim. Eu sou desses, cara. Tipo, Star Wars é uma porcaria, não, é maravilhoso, eu amei. Star Trek, não, eu gosto de tudo, cara. A vida é isso, a gente tem que entender aquilo ali como a vida do jeito que ela é, tá ligado? Então não é tipo, nossa, mas não é isso que devia ter acontecido. Não importa, a vida é assim, as coisas não são do jeito que você quer, sabe? Tá certo. Então, e outra coisa, bem, não é Star Trek que eu tô assistindo, é mais uma coisa que eu tô assistindo, assim, que eu comecei e eu acho que eu vou chegar no final, que eu gosto muito das produções japonesas, né, de mangá, de anime e tal. E a Netflix adicionou recentemente aí, ou tá adicionando, terminando de adicionar, o catálogo do estúdio Ghibli, né? Sim, é verdade. Então, tipo, o primeiro que eu vi foi um que eu queria ver há um tempão, porque eu nunca joguei, que é o Ni no Kuni, que tem um jogo pra PlayStation. Mas nunca joguei, porque tem um tempão que eu não tenho nem PlayStation, né? Que eu virei um homem Microsoft, eu tenho Xbox agora. Ah, entendi. O meu PlayStation tá em casa. Então, tô sofrendo um pouco. E aí, tipo, eu fui assistir o Ni no Kuni, que é um filme bem fofinho, assim. E eu já tinha assistido alguns filmes também do Estúdio Ghibli, mas não todos, eles têm um monte e tal. E aí eu entrei. E tem uns que explodiram, né? Que não tem como você não ver, né? Tipo, A Viagem de Chihiro, né? Que é um exatamente. clássico, assim e tal. E então aí tô entrando nessa onda agora de assistir os filmes do Estúdio Ghibli, porque tempo eu tenho. É uma boa lembrança, cara. Minha filha gosta muito de mangá. Gosta muito de anime, então eu acho que é uma boa. Eu não cheguei a apresentar. Ela já viu Chihiro, enfim. Mas agora, desde que voltou, começou a entrar todos. Pô, depois me passa uma listinha aí, cara. Sei lá, você sabe a ordem, alguma coisa assim. Se você não souber, eu pesquiso também. Eu acho que é melhor você pesquisar. Assim, até porque eu acho que eles... Você tá vendo do jeito que você quer ver, né? Isso. O que me interessa, assim, no dia, eu clico lá e assisto. Inclusive, eu tô querendo assistir agora exatamente A Viagem de Chihiro de novo. Mas um dos meus favoritos, se eu posso deixar alguma coisa indicada aqui, é o Castelo Animado, né? Que é muito fofo. Maravilhoso. Rapaz, pois é. Eu acho que nosso tempo tá chegando ao fim. Eu acho que é isso. Eu e o Fábio, a gente conversou um pouco antes sobre o tamanho. A gente tá pensando em lançar segunda, quarta e sexta episódios durante a quarentena. Depois que passar a quarentena, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas enfim, durante a quarentena, segunda, quarta e sexta. Como vão ser várias vezes na semana, a ideia é que eles sejam mais curtos do que esse aqui. Mas esse aqui é o primeiro, a gente precisa falar um pouco da gente e tal. A ideia é que a gente não passe dos 20 minutos. Eu acho que dica cultural a gente já deu, né? Tanto você falou de coisas que está vendo, eu falei de coisas que eu tô vendo. Vejam Star Trek, vençam o preconceito. Se vocês não quiserem começar pela série original, vejam os outros que são um pouco mais dinâmicos, mas depois tenta a série original, porque as referências são maravilhosas. É isso aí. Estamos lendo, são coisas que é importante fazer. Então, os Maias, Don Quixote, leiam outras coisas. Clássicos, verdade. Assista a Fórmula 1. Assista, não tem, mas assista o joguinho, ou joguem se você tiver. Pois é, joguem também. Tem piloto de Fórmula 1, tipo, tem um cara novo na Fórmula 1, ele tem 21 anos, o nome dele é Lando Norris, ele corre na McLaren. E ele, de fato, joga o jogo online, então se você entrar lá pra jogar Fórmula 1, você pode acabar esbarrando com o próprio piloto de Fórmula 1. Ou com alguém fingindo que é ele. Ou com alguém fingindo que é ele, muito bem. Então é isso. É isso então, gente. Muito obrigado. Espero que vocês estejam salvos e seguros. Não saiam de casa. E lavem as mãos. Lavem as mãos com sabão 20 segundos, pelo menos. E depois disso você senta lá e vamos assistir TV. Aí no próximo a gente vê se a gente faz alguma rede social, alguma coisa assim, pra ter um lugar pra vocês comentarem. Por enquanto vocês vão ter que procurar a gente mesmo pra comentar. Então tá bom, povo. Valeu, abração, Ricardo. Valeu, um abraço. Tchau. Quarentena antes dos 40, com Fábio Reis e Ricardo Nespoli.